Olá, me chamo Vital Fabrício, bolsista PIBIC CNPq na Universidade Federal da Paraíba, e o meu projeto é orientado pelo professor Dr. Fernando César Bezerra de Andrade. O projeto de pesquisa se intitula Análise de desengajamentos morais acerca de massacres nas escolas brasileiras e de suas implicações para a educação em direitos humanos. Já o meu plano de trabalho se intitula Análise de desengajamentos morais acerca do massacre de Suzano e de suas implicações para a educação em direitos humanos. Dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o projeto de pesquisa se enquadra na categoria de número 4, Educação de Qualidade. Para que possamos iniciar a discussão, necessitamos resgatar o que foi o massacre de Suzano. O massacre de Suzano foi um ataque escolar ocorrido em 13 de março de 2019 na Escola Estadual Professor Raul Brasil, no município de Suzano, no estado de São Paulo, em que 2 atiradores e ex-alunos, identificados como Guilherme Tauti Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25, adentraram a escola, mataram 5 estudantes, 2 funcionárias e feriram 11 pessoas. Para esta pesquisa, 2 conceitos são de suma importância: o conceito de massacre e o conceito de desengajamento moral. Gonçalves Silva e Nascimento, em um estudo recente, compreende massacre em escola como qualquer situação de violência que se volte contra ela, ferindo ou matando sujeitos da comunidade educativa, entre docentes, discentes, funcionários e inclusive quem perpetra o crime através do suicídio, como tem sido recorrente. E Bandura compreende o desengajamento moral como as formas pelas quais as pessoas agem de maneira desapegada ao problema do outro, sem que haja por isso culpa ou vergonha. Para que a análise seja possível, alguns objetivos foram traçados. O tratamento dos dados textuais pelo software Amutec sobre o massacre de Suzano, identificados por meio de notícias e comentários divulgados pela mídia digital. Alimentar o software, identificar a recorrência de desengajamentos morais, analisar o massacre em questão e suas implicações para a educação em direitos humanos e divulgar os resultados por meio de relatório ou participação em eventos. Agora vamos falar um pouco sobre os procedimentos metodológicos. A pesquisa desenvolvida foi de cunho exploratório, mista e com proposta quanti-qualitativa, com natureza documental em análise de dados por meio de corpus latente na internet. O corpus textual foi oriundo de comentários sobre notícias em um jornal online de grande circulação no âmbito nacional, Folha de São Paulo. E essas notícias, em formato de textos de notícias e comentários produzidos acerca do massacre, existiam na mídia digital e, por isso, são de acesso público. E para a análise de 982 comentários sobre as notícias do massacre de Suzano, foi utilizado o software Amutec, que é um software gratuito e de grande importância nessa pesquisa. Para a análise dos dados, optou-se pela análise de conteúdo, pois esta técnica aparece como um conjunto de procedimentos de análise nas comunicações que utilizam procedimentos sistêmicos e descrição de conteúdo de imagens e comentários. E para a seleção e organização e sistematização dos dados, utilizou-se no software o método de Reinert, que organiza classes de palavras, e cada classe pode ser considerada como uma noção de mundo, enquanto um quadro perceptivo cognitivo que vai encadeando as palavras a partir do seu contexto e da sua aproximação. Os resultados da análise estatística identificaram 8 grupos conceituais, na qual consideramos nesta pesquisa as classes 1 e 2, com percentuais mais significativos, encabeçados pelas palavras professor e ódio. As demais palavras nestas 2 classes apresentaram percentuais baixos, sendo possível desconsiderá-las neste momento. Entretanto, elas nos ajudam a compreender o significado dessas 2 palavras em análise através do seu contexto e da sua aproximação. Vale enfatizar que o software identificou que a palavra ódio, na maioria das vezes, estava vinculada a outro termo, discurso, e na busca para a compreensão da utilização dessa expressão,
constatamos que o deslocamento de responsabilidade pelo massacre em Suzano parte de indivíduos, por exemplo, que abominam a ideia de que o professor esteja armado em sala de aula para evitar a matança em grande escala, atribuindo a culpa aos discursos violentos expostos pelo presidente e aliados antes, durante e depois das eleições presidenciais de 2018. O substantivo professor, por sua vez, ou a segunda palavra mais significativa nos nossos dados, em sua maioria partem dessa notícia que defende a arma de fogo como instrumento docente. E neste movimento foi possível identificar que as pessoas comentam e engajam-se e desengajam-se moralmente a partir da notícia que o convém. No caso desta pesquisa, 2 tipos de desengajamento se apresentaram como mais frequentes: o deslocamento de responsabilidade, definido como a atribuição de responsabilidade a figuras de autoridade que ordenariam o ato condenável, e em menor presença a desumanização, que desvaloriza os alvos do julgamento desengajado, destituindo-lhes de dignidade de seres humanos, considerando assim culpados pela violência que lhe é imposta. Assim, como resposta à pergunta de que maneira os desengajamentos morais ajudam a entender as existências da educação em direitos humanos, constatamos que eles contribuem para a potencialização, difusão e, consequentemente, a naturalização da violência, e mais, sustentam uma cultura de violência que está na base da resistência. E acrescentamos, numa cultura como a nossa, em que elementos considerados nocivos na atualidade, como o machismo, o discurso de ódio e a discussão em torno do posse de arma, numa sociedade heterônoma baseada, como diria Piaget, na obediência e no respeito unilateral, acaba por incitar a violência nas diversas esferas, sobretudo educacional. Portanto, a pesquisa confirma que a escola, ao invés de questionar valores violentos, acaba por reproduzi-los, e essa reprodução constrói um cenário de resistências para a implantação de formas de educar no sentido da ética e da moral, como no caso da educação em direitos humanos. E por isso insistimos na relevância dessas pesquisas no combate à violência escolar, para fazer com que a escola reflita o seu papel na construção social e se suas práticas pedagógicas estão de fato sendo eficazes na formação dos sujeitos. E por fim, relembrar a importância de se pensar nos professores do futuro, engajados e heterônomos, que ensinem sobre direitos e deveres, caminham a uma educação moral. Eu quero agradecer à Propesc e ao CNPq pelo financiamento e ao UFPB